Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Ossanda Liber. Nascida em Angola há 46 anos, passou por Paris e sediou-se em Portugal há 20 anos. Casada com o Nuno e mãe de 4 filhos, possui tripla nacionalidade, portuguesa, angolana e francesa. O pai era político e, embora este assunto fosse tabu lá em casa, ficou o bichinho que a transformou hoje numa mulher ativa na política. Em 2021, candidatou-se de forma independente à presidência da Câmara Municipal de Lisboa pelo movimento Somos Todos Lisboa. Embora não tenha sido eleita, a sua campanha destacou-se pela defesa de uma visão conservadora e crítica das políticas progressistas. Em 2022, tornou-se vice-presidente do Partido Aliança, mas deixou o cargo para fundar um novo partido, o Partido Nova Direita, em 2023. Este partido foi oficialmente registado no Tribunal Constitucional em janeiro de 2024. Tenho muito gosto em ter connosco a Ossanda Liber. Muito obrigada pelo convite, muito gosto. Então vamos começar pelo início, Ossanda. Tens 4 irmãos, não é verdade? Como é que foi a tua infância? Foi tranquila, que eu posso dizer, num contexto em que Angola estava numa fase bastante turbulenta. Foi assim desde a minha infância até a minha adolescência. Pós-período colonial e depois uma guerra civil. E apesar disso, e nem sei se por isso, a verdade é que foi uma infância tranquila, feliz, no seio familiar, uma família muito unida, que nos proporcionava momentos de família incríveis. Então eu diria que sim, foi feliz. Quais são as melhores memórias desses tempos? Era o Natal. Eu acho que se eu tenho uma certa obsessão pelo Natal hoje, deve-se de facto à tradição que nós tínhamos. Natal era realmente quando... Nós estamos sempre juntos, de todas as maneiras, mas era aquele momento festivo, verdadeiramente festivo. E a minha família, obviamente, porque também é a tradição que tinham, natalícia, católica, portanto comíamos exatamente o mesmo que se come em Portugal, a refeição era a mesma, exatamente, portanto para mim não mudou nada quando mudei para cá, e era aquela mesa farta e cheia de primos e primas e irmãos e tios e tias, e brincava-se muito, e o calor, não é? Porque em dezembro em Angola faz calor, faz quase todo o ano, mas em dezembro é de facto o pleno verão, e então era isso que eu guardo na memória. Muitas vezes regressa à minha memória esses momentos do Natal, mas também correr simplesmente no quintal. Nós tínhamos um quintal, não é? Não a minha mãe, por acaso a minha mãe vivia num apartamento, sempre viveu, mas ao fim de semana eu ia passar com a minha tia e ela tinha um quintal com mangueiras, nós andávamos ali a apanhar mangas, enfim, e então andamos para ali a brincar e de facto eu penso que quando nós somos pequeninas não nos damos conta de quão felizes somos. Ainda bem, tratamos de ser felizes, não é? Mas depois quando somos adultos, de facto, olhamos para trás e dizemos, uau, eu por mais que queira, de facto, tento, mas não consigo proporcionar as mesmas alegrias. Os tempos mudaram, as meus filhos, proporciono outras, e por isso valorizo bastante. Fica lá a sementinha das boas memórias, não é? Vividas. Sim. E que fizeram de mim uma pessoa feliz, a pessoa feliz que eu sou hoje. Eu tenho relação direta com a infância feliz que eu tive. Boa. Estás em Portugal há 20 anos, não é verdade? Sim. Como é que foi o teu percurso, desde que deixaste Angola até agora? Olha, primeiro fui para a França. Na verdade, eu morava em Angola, feliz e contente com os meus pais. Estava na altura a estudar na Faculdade de Direito. E comecei a trabalhar numa empresa que na altura era uma empresa de shipping, ou seja, fazia transporte marítimo, era uma empresa inglesa e, portanto, eu como na altura falava algum inglês, eles recrutaram-me para fazer como recepcionista. Então, eu como recepcionista ganhava bastante bem, é inacreditável, ganhava na altura para o trabalho que tinha, e o objetivo era ter dinheiro suficiente para fazer uma viagem para a Europa. De férias, sem os meus pais, porque eu passei toda a minha infância a viajar com eles. Eram as primeiras férias sozinha. Pronto. E graças também a alguns colegas que eu conheci lá, portanto tinha algumas referências cá digo, em Espanha e em França, em Portugal naturalmente tinha referências familiares, mas nesses sítios também tinha, então combinei um roteiro que partia de Lisboa para a Espanha, de Espanha para a França. E assim fiz, só que cheguei à França e pronto, e já não regressei, porque conheci alguém por quem me apaixonei, e ele por mim, e ele, para não me deixar ir embora, propôs-me logo casar-me,
E assim eu aceitei, fui para Luanda para me despedir dos meus pais. Claro que foi um drama, não é? Que não podia deixar de ser. E pronto, e aí fui para a França. E pronto, depois nós casámos-nos e tivemos 2 filhas. Entretanto, entre as duas, eu vim morar para Coimbra para ver se continuava os meus estudos de Direito, porque eu, apesar de falar inglês na altura fluentemente, não falava francês ainda, e então não dava para estudar em francês. Então viemos para cá, para Coimbra, onde eu estudei. E a certo ponto eu percebi aquilo, confirmei aquilo que já desconfiava, já sabia em Angola que não, de facto não era a minha vocação, o direito, e que eu aqui tinha alternativa, porque de facto em Angola na altura havia os clássicos, não é? Da medicina, engenharia, enfim, direito, não havia assim tantas opções quanto já havia cá. Cá um bocadinho, não é? Apesar de tudo cá já havia um bocadinho mais. Já havia um bocadinho mais, e eu fui para cinema. Portanto, deixei direito para ir para a produção audiovisual e cinema, aqui em Lisboa, e aí sim, nesse percurso todo, houve um momento que, quando cheguei a Lisboa, em que eu disse, esta é a minha cidade. Sabe aquela coisa de home, quando a gente pensa, sabe aquele conceito, onde é que é a nossa casa, o lar, onde é que sentes, não eu senti muito rapidamente e disse ao meu então marido que queria ficar cá. Ele também gostava bastante de Lisboa, mas trabalhava em França, era advogado e, portanto, não podia estar cá permanentemente. Portanto, estava lá e nós estávamos cá e fazíamos a ponte. Claro que, não sei se queres, interrompa-me, que eu estou a contar o percurso todo. E então, claro que isso custou-nos o casamento, porque a distância, quer dizer, não há milagres, não é? O afeto cria-se pela convivência, enfim, pela partilha de responsabilidades, pela partilha de momentos, e essa distância destruiu o nosso casamento, e aquilo, o que estava em causa era eventualmente eu regressar para a França e tentar recuperar o casamento ou continuar cá e não continuar. A verdade é que eu estava muito feliz cá. Eu não diria que eu troquei Lisboa, às vezes digo a brincar que eu troquei o casamento por Lisboa, mas não foi, na prática não foi exatamente isso, porque as coisas entretanto com o tempo vão eram morrendo. Mais complexas também, não é? Perdão, e vão morrendo e pronto, é o que é. E eu na altura assumi, eu de todas as maneiras sou de decisões, tomei a decisão de romper e não continuar com aquela relação que já não correspondia àquilo que era a nossa expectativa, e continuei cá. E aí tive que me fazer a vida, porque já não tinha um maridinho. Acabei de estudar a produção audiovisual, comecei a trabalhar no setor, no ramo, e aí tive o choque com a realidade. De facto, ao contrário de que todos os jovens que vão para cinema, aquela ilusão que temos todos de que é possível ganhar dinheiro, fazer a vida, a fazer o que se quer, nomeadamente nesta área, muito rapidamente eu percebi que não. Em Portugal, o cinema não se vive do cinema. Quer dizer, há quem viva de alguns subsídios e tal, mas de facto, materialmente, efetivamente, não é um negócio. E então eu percebi isso rapidamente, antes de mudar para os verdadeiros negócios. Ainda fiz um festival de cinema que eu dirigi, fiz também uma mostra de cinema que era para a Embaixada de Espanha, que me pediu para organizar, enfim, foi muito interessante, fizemos uns documentários, foi muito giro, mas pronto, eu precisava era de pagar as minhas contas, ganhar dinheiro, sempre tive essa ambição, aliás, por isso é que comecei a trabalhar logo muito cedo, e isto não estava a acontecer no cinema e eu tive que acordar para a vida, e a partir daí foi pragmático. Eu vou estar onde estiver que estar para me dar dinheiro. Ou seja, os negócios para mim eram de facto um meio para. Um meio para, sim. Era um meio para ganhar dinheiro, não era nenhuma para fazer paixão em particular. Gostavas, sim, para ter liberdade, para ser livre. Para mim o dinheiro é isso que dá, é liberdade. E assim foi durante vários anos, 15 anos, ainda durou, mais ou menos. A fazer negócios, a empreender, às vezes fazia a ponte com Angola. Houve um período em que Angola estava muito, muito bom em termos de negócios e que o facto de eu estar cá facilitava bastante, até na qualidade do produto, eu diria, do serviço que nós prestávamos, porque tinha pessoas cá que me ajudavam para lá se fosse necessário. Depois comecei a investir noutra área, no imobiliário, numa fase fantástica do imobiliário, aquela transição entre aquela altura em que as casas eram baratas, que a altura começaram a ficar absurdas, e aí nesta fase eu felizmente estava no momento, já tinha investido, portanto este foi que me deu de facto a grande liberdade, eu diria, o facto de ter investido na hora certa, e o que me permitiu também mais cedo finalmente fazer aquilo que eu efetivamente queria fazer quando era mais jovem, que era política. Sempre, desde sempre.
Não diria desde sempre. Houve um momento, era tabu na minha família. Pois? Era tabu, porque, ao contrário do que dizias na introdução, o meu pai, de facto, fez política até eu nascer, porque eu, quando nasci, ele estava preso por ocasião de uma purga que houve em Angola, 27 de maio de 77, portanto, no ano em que eu nasci em setembro, o meu pai estava preso, foi preso a 27 de maio, e eu nasci e fui registada, nasci naquele período e fui registada na prisão, porque o meu pai estava preso. E isso deu um trauma tão grande, é preso político, basicamente. E isso criou um trauma tão grande na minha família que nunca mais ninguém quis saber de política. Meu pai foi estudar medicina, tornou-se um médico fantástico, é verdade. Mas era realmente um muito assunto orgulho. tabu, não era? Era Lá em totalmente casa. tabu, Pois. nem pensar. Quer dizer, quando eu comecei a falar nisso, já adolescente, já pouco antes de entrar para a faculdade, disseram que não, esquece isso, vais presa, vais ver e tal, pronto. Então, esqueci. Mas não me esqueci. Mas, de facto, vir para Portugal, que era uma realidade que inicialmente não era minha, não é? Quer dizer, não foi imediatamente que eu achei que ia fazer política em Portugal, nem pensar. Isso foi evoluindo à medida também que a minha relação com Portugal também ia evoluindo. Então, até que chegou ao ponto em que já estava livre, e porque eu até considero que a política vale a pena fazê-la quando nós não precisamos dela para viver. Portanto, este é o modelo que eu adotei e gosto muito, estou muito confortável nisso. E nessa altura, então, mudei de vida e estou muito feliz. Muito bem. Então, e o Nuno? Como é que tu conheceste o teu marido? O Nuno, numa destas viagens de negócios entre Luanda e cá, ele estava... Encontramos no avião. Eu não me apercebi dele, ele apercebeu-se que eu estava ali e já me andava ali a seguir no terminal pelos vistos, e depois no avião acabámos por sentar juntos porque então vale a pena contar, porque estava o funcionário dele coincidentemente sentado ao pé de mim, e ele, quando percebeu isso, pediu para trocar e ficou lá sentado. Só que eu sou daquela passageira super económica para uma companhia aérea, porque eu chego ao avião, tomo qualquer coisa, uma bebida, e durmo até de manhã, nem as refeições faço. E então ele estava desesperado a certa altura, no final da viagem, pouco antes do pequeno almoço, quando as crianças estavam a passar com o pequeno almoço, e lá acordou-me para ver se ele queria tomar o pequeno almoço, para poder trocar umas palavras comigo, e olha, e ainda bem, porque... desde aí? Desde aí, sim. Estamos cá, estamos juntos e felizes até E o que é que te apaixonou nele, essencialmente? Ai, tanta coisa. Tanta coisa. Ele preenche tudo, todas as casinhas, todos os requisitos. E não são poucos. Não sou propriamente a pessoa mais fácil do mundo. Não sou mesmo. E até nisso ele preenche, porque ele adotou-me no sentido de... juntou-se a mim em pleno, com tudo que eu trazia, o meu pacote todo. Não é? Pois, que trazias duas filhas, não é? Trazia 2 filhas, uma cadela, um passado, uma cultura, um feitio, não é? Ambições, e ele abraçou tudo. Então, a coragem que ele teve de fazer isso, porque uma coisa é estarmos apaixonados, e aí, até aí tudo bem, é normal, houve atração física e gostámos. Outra coisa é dar aquele passo e dizer, ok, agora esta vida também é minha, vamos partilhá-la. Alguém que vinha de uma família muito protetora também, muito tradicional, muito parecida à minha nesse aspecto, mas que provavelmente, não digo provavelmente, porque eu não ouvi as conversas, mas imagino e compreenderia até que não tivesse achado muita piada logo no início, que ele se casasse com uma mulher já com alguns compromissos, não é? E ele, nesse sentido, é um homem muito firme. Ele, quando toma a decisão, ninguém o tira dali, isso dá uma confiança enorme. É muito estável, sabe? Daquele homem que não há surpresas. Não há surpresas com ele. O Nuno vai se regalar ao ouvir este episódio. Mas ele sabe que eu farto-me de elogiá-lo. É verdade, ele é um homem que não tem surpresas, portanto eu estou sempre a contar com ele, sei que eu posso contar. E isto também para uma mulher, e como eu ainda mais, que tenho também uma vida profissional, tenho os meus gostos, as minhas coisas, saber que posso sempre contar com ele, quase que incondicionalmente, é muito bom. E além de gostarmos mesmo muito um do outro. E vão casar pela igreja este ano, não é? Vamos, sim. Conta lá, como é que foi esse passo? Eu no casamento anterior não me casei por igreja. Se calhar estava previsto já que não ia durar, não sei. Até durou ainda há algum tempo, mas na verdade parece-me que Deus não quis. Porque de facto não se proporcionou e nós não forçamos a barra, estamos tranquilos em relação a isso. Aqui, quando nos casámos, eu pensei, bom, agora também espero não ter aqui para um terceiro casamento, portanto, vamos tratar de casar por igreja. E ele, como tem esse tal feitio de ser muito determinado e muito sereno,
E acho que, essencialmente, por isso, disse, mas que já, de certeza, quer esperar um bocadinho? 5 anos. Eu pensei, bom, tudo bem, vá, porque é que não? 5 anos. Ao fim de 5 anos, ele achou que os 5 anos não passavam, porque o Nuno, eu sou cristã, sou católica, e o Nuno, ele acha que não é nada disso. Pronto, ele acha porque eu agora levo a igreja comigo e ele adora estar lá. Ele até já começa a dizer que gosta, portanto, ele é uma pessoa reservada, normalmente não é grandes elogios e tal, mas eu já sinto e ele agora já diz que gosta, mas pronto. Então ele não tinha pressa nenhuma, para ele o compromisso dele não passava por aí, ele estava comprometido com a nossa relação e não era isso que ia fazer com que a coisa ficasse mais ou menos comprometida, mais ou menos segura. E eu expliquei-lhe que aquilo não é uma questão de segurança, é uma questão de religião, é uma questão espiritual, é uma questão de compromisso com Deus, enfim, blá blá blá. Das mulheres também. E então ele cedeu, ele disse-me, estava bem, mas chegou aos 5 anos, já me dizia, não, olha, então se calhar mais 5. Acho que ele tinha preguiça, sinceramente, acho que ele tinha preguiça e por acaso naqueles 5 anos, quando chegou ao 5º, nós também estávamos ocupados, acho que a Mariana, entretanto, nasceu, enfim, estávamos ocupados e nós também não tínhamos muito tempo para organizar isso, então eu acabei por não insistir muito e pensei, 10 anos, tudo bem, até giro, vamos comemorar bodas, já nem sei do quê, ao 10º ano, e fazemos isso. E sim, ele, o ano passado, foi logo ele que me falou. Foi ele que me disse. Foi giro, sim. Ele disse, então, como é que é para o ano? Eu, sim, olha, para o ano. Vão casar cá, 10º ano. em Portugal? Sim, em Lisboa, assim, na nossa igreja do bairro. E então, estamos a preparar para isso. Muito bem. Sim, muito bem. E afinal faz todo sentido, porque é quase como uma renovação de votos e não é que houvesse alguma dúvida que isto era para ficar, a relação, que era para ser e que estávamos todos muito comprometidos e felizes na relação, não havia dúvidas, penso eu, mas de facto, ao fim deste tempo, dá mais sentido, faz mais sentido isso. É aquele compromisso tão maduro, não é? Que de facto não há dúvida nenhuma da nossa parte que queremos ficar para o resto da nossa vida juntos, então, sendo assim, acho que os 10 anos, afinal, até não foi má ideia. Muito bem. Olha, e quem é cada um dos teus filhos? Dos teus, dos vossos, que ao fim e ao cabo são os vossos, não é? Os 4. Sim. Então, a Rafaela, a mais velha, 24 anos, essa nasceu em Paris. E pronto, agora estudou sempre cá, os meus filhos estiveram sempre em Portugal e adoram, mas pronto, ela é francesa e quis a certa altura também andar mais perto do pai e então decidiu fazer a faculdade lá. E está, portanto, entretanto já acabou a faculdade e como naturalmente as condições em França são melhores na área dela, eu receio que ela não regresse, mas felizmente é ao lado, então conseguimos nos ver, mas está muito feliz lá. A Charlotte, que portanto, tem 2 anos menos, ela tem 21, portanto, elas fazem todas 22 e 24 este ano, em agosto. Ela nasceu na Normandie, é verdade, essa é Normande, ali mesmo perto das praias de desembarque. Enfim, a minha vida estava a escrever o livro. Mas pensar nisso. Sim. Então, acho que ainda tem muita história para contar, para viver, que é para escrever mais completo. Para viver, exatamente, fazer assim um livro gordo. Bom, e então, a Charlotte também uma coisa, quando fez 18 anos, foi para a França, juntou-se à irmã. Enquanto a Rafaela estudou Psicologia, a Charlotte estudou Saúde Pública e agora está a fazer Gestão, portanto vai andar na indústria farmacêutica, estou muito contente por ela. Mas 2 miúdas fantásticas, mesmo o resultado, eu revejo-me muito nelas, portanto elas são mesmo miúdas muito felizes, muito dóceis. Não sei se parece vaidosa com isso, mas é a realidade, é a realidade. Aliás, elas têm tido a vida muito facilitada por isso. Num mercado muito competitivo, por exemplo, em tudo que é abordagens para estágios e trabalho e tal, elas conseguem mais facilmente porque elas contrastam tal ordem com aquilo que é um certo sentimento de um certo amar, dever em alguma coisa, não, como dizer, em termos de forma de estar, aquela forma de estar simples e simpática que se tem quando se cresce numa família, por um lado, como a nossa, e quando se cresce em Portugal, porque faz muita diferença crescer em Portugal ou crescer em França.
para aquilo que se tornam as crianças, eu posso dizer. E cresceu aqui com a harmonia, com a nossa forma simples de viver e tranquilidade, e no seio de uma família unida. E isso hoje tem um reflexo enorme na vida delas e está a ajudá-las imenso, independentemente da ambição delas. Pronto, então eu diria que estão bem encaminhadas. Depois tem os pequeninos, da segunda leva, que é a Mariana e o Ian. Pronto, esses dois nasceram em Lisboa, ambos. Que idades? Portanto, 8 e 6. 8 e 6. Uma delícia, pronto. Esses são os, em Angola, uma expressão muito engraçada, quer dizer, os da porta. Portanto, são os últimos, não é? Que giro, nunca tinha ouvido. Os da porta, sim. E estes, pronto, o Nuno é qualquer coisa. Nós queríamos na altura até, portanto, 2 mais 3. Ou seja, as 2 que já existiam, mais 3 nossos. Eu já não consegui o terceiro, porque estava muito cansada. Eu senti que o meu corpo, ao quarto filho, ou digo, o terceiro dos 2 e ao quarto no conjunto, eu senti que o meu corpo já estava muito cansado, estava a começar a ser penoso para mim estar de bebê, e então achei que, ele fiz a leitura e achei que devia parar, mas não tinha ido para o quinto, e eu sei que ele ainda hoje não engoliu muito bem isso, pronto, porque era quase com um compromisso que tinha hoje, mas eu preferia ouvir o meu corpo, e então é tal coisa, totalmente diferentes de personalidade. O Ian é um doce, todos. As professoras dizem todos, ai, tão doce esse miúdo, que ele sabe aquilo do carinho e tal. A Mariana, a Mariana é a loucura total. Ela é daquelas, quando ela está e percebe-se e nota-se, exatamente. Ela marca presença, enfim, está ali, e, portanto, faz as delícias dos avós e, enfim, das tias e tal, porque fala, e enfim, nem sei a quem é que ela sai. Mas pronto, olha, está muito equilibrado em termos de personalidade e tal, mas depois há ali algo em comum. São todos muito queridos, todos muito dóceis, muito amáveis, e então, nesse sentido, eu penso que o trabalho está a ser feito. Bem feito. Olha, e a tua família está toda em Angola, não é verdade? Sim. E mesmo assim sempre optaste por ficar cá. É verdade. Não é verdade? Assim, em grosso modo, e também muito em termos familiares, o que é que te fez optar por ficar e permanecer em Portugal? Sabes que uma das razões pelas quais eu fiquei muito tentada em viver cá, além de gostar muito de Portugal e de Lisboa, foi o facto de estar próxima, naturalmente, culturalmente, mas também próxima geograficamente, porque, de facto, de Angola para cá e vice-versa, há no mínimo 4, 5 voos por dia. E o que é que isso faz? E é um ponto de passagem dos angolanos, onde quer que vão. E o meu pai, por exemplo, que viajava muito por causa da sua profissão, como disse, ele tornou-se médico e viajava muito, porque houve uma fase em que dirigiu um organismo da Organização Mundial da Saúde, e depois também em Angola, então viajava bastante. E ele estava sempre cá. Eu permitia que eu estivesse sempre com os meus pais. Se estivesse em Paris não teria sido a mesma coisa, não é? Claro que eles iriam visitar-me de propósito, mas não é? Em de passagem eu via o meu pai várias vezes ao ano. E no caso da minha mãe, é fácil para ela vir cá, entende? E para mim, para ir lá, para lá ir. Portanto, esta facilidade de pegar de decidir ir hoje, já me aconteceu, na altura em que estava a fazer negócios e decidir ir hoje a Luanda e comprar o bilhete de manhã e viajar à noite, isto dá um grande conforto e uma grande proximidade à minha família. E a minha família também vem para cá, depois há sempre, como todas as famílias angolanas, há sempre um que tem uma casa cá. Portugal é incontornável na vida dos angolanos, incontornável. Todos os angolanos ou têm ou filhos, ou uma casa, ou vêm cá de férias, ou ligação profissional. Portanto, isto para mim é muito bom. É quase como se eu estivesse a morar em Luanda, verdadeiramente. Eu vejo a minha família, a minha irmã comenta que eu às vezes vejo mais do que ela que mora lá. Portanto, estás a ver. E então, e isto facilitou bastante. E depois eu fiz a minha própria família, não é? Para responder à pergunta, e estou muito bem, eu gosto muito de estar cá. É mesmo o meu equilíbrio, é o sítio perfeito, porque eu considero que Portugal tem aquela dimensão humana. Humanamente confortável, boa, que não é demasiado grande para sermos insignificantes e sermos só mais um, e aquilo que se vê muito em França, que é tanta gente que depois nos tornamos tão pequeninos, não é? E depois ninguém fala com ninguém e tal. Aqui, obviamente, em Lisboa já não é bem assim, mas quando sai um bocadinho de Lisboa, tudo muda. Então, se consegue encontrar esse calor humano, e deve-se também à nossa dimensão.
não é? Eu diria média. Isto ajuda-me imenso para ter a qualidade de vida. E depois, de facto, a qualidade de vida, quer dizer, eu até suporto bem o verão, o inverno. Sou muito flexível. Estás habituada mas sim, sou muito flexível. Em França, naturalmente, o inverno era mais rude do que é cá, mais difícil. Mas francamente, viver numa cidade em que tem um clima tão ameno como Lisboa, mais uma vez, isso torna a vida muito mais fácil, não é? Nunca há grandes contrastes de clima, e é assim, uma cidade bonita, o país é incrível. Eu ainda estou hoje a descobrir Portugal. E a política tem-me dado também esse privilégio, porque obriga-me a me deslocar para estar perto das pessoas, não é? Eu gosto de fazer essa política de proximidade. E então tem-me permitido viajar e bem, o que eu descubro, eu gosto cada vez mais. Eu disse, meu Deus, eu espero que eu viva muitos anos. Não, verdadeiramente não. Estamos bem, o Nuno está aqui, o Nuno tem a sua vida aqui, a sua família, os seus negócios, os miúdos também, então estamos todos bem. E as minhas filhas, eu sei que no momento, agora, para elas faz sentido estar em França, e não creio que vão mudar de ideias para já, mas eu acredito que no futuro, mais tarde, pode ser que sim, porque elas hoje é incrível, nesta idade em que começam já a ter que tratar dos seus assuntos e começam a ter que ter uma casa, enfim, um trabalho e tal, começam a sentir a diferença entre estar cá e estar lá. Bom, primeiro porque depois também já não está a mãe para ajudar em tudo, mas também porque de facto a vida é mesmo mais complexa, com todas as qualidades que a França tem e que Paris tem, eu adoro, não é? Mas de facto a vida de todos os dias aqui é de facto onde se está melhor e portanto eu não tenho razões nenhumas para estar cá e fui muito bem recebida, tenho tantos amigos, enfim, não. Muito bem. Olha, e no âmbito da família, quais é que são as grandes diferenças entre as culturas portuguesa e angolana? Da família? Eu acho que para já a dimensão. Em Angola, a família é o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, porque aquilo nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Isso tem consequências. E depois depende de como é que nós vemos a coisa. Mas, por exemplo, um casamento. Num casamento, nós aqui temos a coisa mais ou menos controlada. Temos obrigações até um certo ponto da família, e depois, a partir daí, não nos vemos, enfim. Se não convidamos, ninguém fica ofendido. Em Angola, é que nem pensar, nós temos que convidar toda a família. Portanto, o casamento é sempre um acontecimento, porque tradicionalmente é de facto uma grande conquista, um casamento. É mesmo uma conquista, é visto assim, sobretudo para as famílias das mulheres. Por um lado, e por outro lado é uma reunião familiar, é uma ocasião para toda a gente se encontrar, então isso faz muita diferença. O meu casamento, por acaso, foi cá e não teve pouca gente, mas o da minha irmã, eu nem ouso dizer quantas pessoas é que, sério, não ouso. Tanta gente que havia que ela nem conhecia nem metade. Mas porque eram tudo ligações familiares. Tá? E depois ainda há a questão de, ainda hoje, há pessoas que eu não sei se são da minha família ou não. É verdade. E depois às vezes fico desiludida, descubro que afinal era só uma amiga da mamã que frequentava muito a casa e que eu como chamava tia, porque ainda há isso. Eu sei que cá também existe, felizmente. Sim, ainda essa proximidade. E a tia para aqui, a tia para ali e tal, ainda existe, mas de facto lá é assim mesmo, é tia, todo mundo é tia. Toda a pessoa que entra a casa dentro é tia. Temos que chamar tia de todas as maneiras, não temos alternativa. É o que é. É uma imposição. Daí que as famílias são bastante numerosas, mas depois tem outras coisas menos boas. Por exemplo, o facto de os homens, de facto a guerra levou consigo muitos homens. E foram muitos anos de guerra. Então tem uma repercussão demográfica muito grande. Isso faz que havia uma conta que se fazia em Angola durante muitos anos, que era que havia 5 homens para uma mulher. Não, ao contrário, 5 mulheres para um homem, assim é que é. Isso tem repercussões na forma como os homens veem o compromisso, não é? Porque é tanta opção, é tanta mulher, que além das questões tradicionais, porque aquela poligamia, digamos, aquela tradição polígama, digamos, que já herdam dos antepassados, também está ali, não é? É a poligamia em África, por acaso em Angola não é o caso, mas em África até para as mulheres, em alguns casos, é admitida. Mas, bom, nós não é uma poligamia oficial, em Angola não existe, é um país cristão e tal, mas de facto, na prática, existe muito. E isto
tem vantagens e desvantagens. A grande desvantagem é a instabilidade nas relações, não é? Porque as mulheres estão sempre na luta. O marido arranja um amante, ou a possibilidade de arranjar. Enfim, isto nas relações amorosas é muito estabilizador e é muito chato. Por outro lado, é tal coisa. Depois tem-se, a família tem não poder mais, quer dizer, o marido. Muitas vezes acontece, no meu caso eu tive sorte, eu diria, que o meu pai não tinha filhos fora da família. Portanto, teve com a minha mãe e depois com a mulher com quem ele viveu até ao fim. Mas, portanto, tudo controlado. Mas é raríssimo, raríssimo, qualquer homem, seja pobre, seja rico, que saia, que não tenha tido necessariamente esse rigor na educação, e mesmo estes é difícil, muitas vezes têm uma segunda relação, uma segunda mulher ou uma amante e tomam aquilo como normal. Eu, obviamente, uma pessoa conservadora como eu nunca aceitaria isso, mas há mulheres que também são conservadoras, mas que de facto em situação de carência de homens em Angola acabam por ter que aceitar isso. E esta é uma questão mais negativa, mas de resto, francamente, as famílias são fantásticas, estão sempre juntas, pouco for preciso. E a vivência da maternidade? Para tudo. Assim, as diferenças grandes na vivência da maternidade em cá e em Angola. Bom, eu tive os meus filhos todos cá, mas vi como é que foi. Como funciona, não é? Conheço como funciona e senti muita falta daqueles mimos todos do pós-parto. É que, de facto, a mulher é rainha quando tem um filho, é uma princesa, eu diria. Portanto, tem um filho. Ela é tratada, tem uma tia para lhes dar os banhos. Depois tem lá uns banhos tradicionais. É muito giro, assim, lá com umas ervas, que eu até tenho cá, por acaso. Às vezes tomo banhos com isso e tomei durante as estações. Tomei sempre esses banhos. É simplesmente uma erva que chamam capim de Deus, que as mulheres normalmente tomam, que é para ver se aquilo volta tudo ao sítio. Mais rápido e também até por causa da hemorragia também, pós-parto, enfim, é fantástico, é mágico. E então eu até fiz cá, mas lá eu cá fiz sozinha. Eu disse quase todos os meus partos sozinhas. A minha mãe, se não me engano, assistiu a acho que é um dos partos. E então lá tem todas as tias que aparecem, nem sabes de onde. Elas aparecem, sentam-se lá em casa durante uma semana, 2, o que for necessário, para ajudar a mãe a cuidar da filha enfim, da criança. Sim. E da casa, e cuidar da casa, porque é todo um acontecimento, né? Um parto. E tive tanta saudade desse mimo. Houve outra coisa que não me aconteceu, eu ainda tenho cobrado ao meu marido, que é o pedido de casamento, que é outra história. É um casamento em si. Ou seja, a minha irmã, por exemplo, a seguir a mim, fez no ano passado uma festa de pedido, que é basicamente o noivado, eu diria. E em que o marido, a família do marido fazem uma carta a convidar, portanto, a manifestar o interesse em casar-se com ela, depois marcam uma reunião, que é a tal sessão, a tal cerimónia de pedido, a família, no caso a nossa, a família da mulher, faz uma lista dos bens que quer. Ai, que lindo. Exatamente, e eles lá vão encontrar os bens. Depois há um dia que se juntamos todos e faz-se uma grande festa, que já parece em si um casamento, uma festa de casamento. Portanto, isso é uma coisa que eu não tive, que o meu marido nem fez pedido. Também não era angolano, não tinha essa tradição e eu nunca quis estar a impingir isso ou não é? Mas de facto não aconteceu isso, eu tive muita pena, mas é muito bonito. É mesmo muito bonito, porque as famílias comprometem-se entre si. E isto depois, mais tarde, quando começam a surgir os problemas, como surgem em todos os casais, tem vantagens. Que é, muita gente não percebe, mas essa história de pedido, isso é só cerimónia, é só para gastar dinheiro, é só exibicionismo e tal, porque depois ainda veio o casamento, o que é isso? Não vale a pena. Mas de facto as famílias têm tentado conservar isso, apesar dos tempos, não é? Serem modernos, e Angola é um país muito moderno em muita coisa. Mas apesar de tudo têm mantido essa tradição, porque isto é uma forma também de comprometer as famílias, porque quando começa a haver problemas no casal, com o casal, as famílias depois reúnem-se. Porquê? Porque há aquele sentido de responsabilidade, porque aquela família não foi ele que pediu a mão, foi a família. E foi para a família que ela foi entregue. Então, isto é bom. Existe um sentido de responsabilidade ao fim e ao cabo. Sim, exatamente. Vem a tia, quando há um problema, vem há 2 filas, uma parte da família de um lado, outra do outro, para tentar resolver o problema. E isto também permitiu que durante muitos anos, apesar de toda essa questão da poligamia, de alguma promiscuidade até, do comportamento dos homens. Apesar disso, os homens raramente divorciam em Angola. É verdade. Porque há depois sempre, quando ele tenta dar um passo, há sempre a família toda que aparece
E que não Mas, deixa. ui, Pois. tens as tuas amantes, ou quê? Vá, ainda vamos tolerar, mas daqui não sais. Pois. Então, tem isso, que eu diria que é de bom, não é? Porque sempre protege mais as mulheres numa sociedade que, apesar de tudo, ainda é uma sociedade bastante Sim. protetora dos homens. E que tradições angolanas é que fazem questão de manter em vossa casa? Olha, gastronómica, nós comemos naturalmente a comida portuguesa, como em Angola, aliás, no dia a dia, come-se a maior parte das vezes Sim. comida da tradição portuguesa. Mas depois ao sábado, sempre que é possível, porque exige tempo e vontade, fazemos a comida angolana, porque é uma comida, por ser muito boa e bastante rica, requer tempo e estar à mesa sentado e passar horas à mesa. Meu marido faz vinho, então temos sempre uma ocasião para experimentar um vinho novo. Maravilha. Com os pratos angolanos. Sim, a gastronomia. Tu gostas de cozinhar, ou Sandra? Adoro, sempre gostei imenso. A minha casa, portanto, se quiseres, na minha casa, a minha mãe, com o meu pai, fez 2 filhos. 2 filhas. Não, perdão, uma filha, caramba, já estou perdida. Que sou eu. Depois ela fez outra com o marido dela. Portanto, eu cresci com a minha irmã, filha da minha mãe, porque cresci com a minha mãe, certo? O meu pai, depois fez os outros 3. Portanto, por isso é que somos 5. E, no caso, a minha mãe, nós éramos só as 3, praticamente. Meus pais separaram-se muito cedo. Pois. Depois ele foi viver com a mulher com quem esteve até falecer morrer, há um sim. ano. E então eu observava bastante a minha mãe a cozinhar. Ela tinha essa preocupação mesmo, cozinhava todos os dias, cozinhava. E ela nem sequer me pedia para lhe ajudar em nada. Sabe aquele aprender de ver? Sim. Pronto, então eu aprendi a ver e eu sempre percebi que ela fazia com carinho, e até a forma como servia. Olha, queres comer um bife hoje? Assim mesmo. Aliás, as mães angolanas são assim, muito amorosas. Sim. E então é um prazer para elas, é mesmo um gesto de amor. Servir cozinhar. também aquela família, não é? É isso, servir, é um gesto de amor mesmo. É dizer, eu vou servi-los, mas vou servi-los bem. Eu quero que eles sejam felizes a comer. E isto eu adotei completamente. Eu em casa, o gosto que me dá cozinhar e ver as minhas filhas. Aliás, elas muitas vezes estão a vir, estão em Orly, em Paris, a dizer, mamãe, o que é que vamos comer? Olha, mamãe, podes fazer um fungo, por exemplo, uma comida, Sim. um prato angolano. Mamãe, podes fazer um buffet, ou podes fazer um bacalhau, aqui, portanto, porque já sabem que vai ser o melhor bacalhau que elas vão comer. E isto dá-me muito gozo. Hoje em dia já não tenho tempo, até porque com a política, para cozinhar todos os dias. Tenho uma boa ajuda, felizmente, para fazer isso, mas por isso quando faço é mesmo só por prazer. E então para mim é um momento de partilha fantástico na família. Eu confesso que respeito, mas não percebo as mulheres que acham que se diminuem por cozinhar Ou por servir. Pois. Não percebo. Não percebo. Bom, se calhar são experiências também diferentes, talvez uma abordagem diferente da vida, das relações familiares, não sei, mas eu adoro servir para o meu marido e cozinhar. Eu, por ser conservadora, muitas vezes vejo na minha página do Twitter pessoas mandarem-me ir cozinhar. Porquê que não vais cozinhar? Larga lá a política, vai lá para as panelas. Eu digo, olha, se vocês soubessem o prazer que me dá a cozinhar. Pensam que eu me sinto diminuída, exato, não é? Que eu me sinto diminuída e insultada por me pedirem para ir cozinhar. Vocês não sabem o que perdem, tomara vocês terem muitas vezes são homens, não é? Certo. Então, tomara vocês, se calhar, querem, mas é ter uma mulher como eu. Olha. seriam menos amargos, enfim. Não, mas para dizer que, sim, é um dos prazeres que eu tenho. Que é uma das culturas também que fazes questão de manter, não é? Sim, mas quer dizer, as mulheres portuguesas também gostam de cozinhar. Não, a cultura da questão dos pratos angolanos. Os pratos angolanos, e também sim. dos pratos portugueses, que já percebi. Sim, sem dúvida, sim. Olha, que conselhos é que podias dar a outras mães, mulheres e mães, que pensassem em vir de Angola para Portugal? Imagina assim, uma pessoa que vem, que quer vir viver para cá, que conselho é que lhe dás de Angola? Que venha de coração aberto. Porque isto só faz sentido, na minha ótica, dependendo das motivações que levam as pessoas a sair de um país para outro. As minhas já as conheço, são um bocado diferentes das habituais, mas de facto, para mim só faz sentido se as pessoas chegam cá e vêm de coração aberto e adotem e se integrem na cultura local. Isso não nos obriga, como aliás eu tive aqui a explicar, o que é a minha vida. Eu não tive que abdicar de nada, não tive que abdicar de ser angolana, não tive que abdicar de ter estes hábitos, ainda trazer alguns hábitos de Angola que eu gosto muito de manter, mas também o facto de querer isso não me impediu de me integrar e de me sentir em pleno aqui, não é? Não há obstáculos para mim, não há nada, eu adotei e isto tornou certamente a minha imigração, portanto o sucesso da minha imigração deve-se também ao facto de ter vindo nesse espírito. Eu estou aqui e vou adotar esse país, vou torná-lo meu, vou me integrar,
vou dar o meu máximo, vou ser uma boa cidadã. Isso eu sei que parece tudo muito bonito, mas é verdade, foi mesmo o meu espírito. E ainda bem, porque senão provavelmente não tinha conseguido criar um partido político, que é uma coisa que muitos portugueses de gema tentam fazer e não conseguem, mas pronto, é um grande desafio que ninguém imaginava que fosse possível. As mulheres já mesmo aqui, portuguesas, muitas vezes não conseguem, querem empreender na política e fazer, e têm receios, quanto mais querem um partido, que é uma coisa de outro mundo. E, portanto, isso também foi possível, porque permitia-me a mim conhecer muito bem as pessoas, conhecer o país, adotá-lo e sentir um afeto suficientemente grande para querer representá-lo. Portanto, as pessoas só têm a ganhar, quem quer que seja que venha de lá para cá, de qualquer outro lado, se realmente se integrarem e deixarem de parte tudo aquilo que é contrário aos hábitos que se encontram, porque quando nós viajamos é como quando vamos à casa de alguém, quando imigramos, chegamos lá e temos que, de certa forma, porque somos pessoas educadas, temos que, de certa forma, nos conformar também com aquilo que encontramos. Se for nesse espírito, não há razão nenhuma para que corra mal. Muito bem. Em relação às vossas prioridades, também como casal, como pais que são, que escolhas prioritárias é que fizeram para a vossa família, tu e o Nuno? Houve várias coisas, deixa eu ver o que é que me ocorre. Houve uma que foi importante, foi mesmo importante. Uma vez mais, o facto de sermos dois conservadores coloca-nos alguns desafios, algumas decisões importantes a ter. Quando os meus filhos, o Ian e a Mariana, iam entrar para a escola, os mais novos, a questão que se colocava era se eles iam para uma escola portuguesa ou se iam para a escola francesa. E por razões óbvias, são portugueses, eles próprios não têm nenhuma relação com França, não é? É só uma consequência, só tenho França na família por consequência da minha vida passada. E então o natural seria eles irem para a escola portuguesa. E eu falei com o meu marido e expliquei-lhe que era importante que houvesse uma harmonia familiar, e que nós construíssemos uma família harmoniosa. E uma família harmoniosa também passa por não haver essa diferença entre os franceses e os portugueses na família. E como é que se resolve isso? É todos terem capacidade para falar as mesmas línguas, a todos terem umas experiências muito parecidas, que isso ia diminuir a distância entre eles, porque como as miúdas, entretanto, foram morar para fora, não é? E apesar de estarem cá muitas vezes, já não estão tanto tempo como quando estavam cá, isto cria um certo distanciamento, e se ainda houver um distanciamento na educação, na língua e nisso tudo, então isso não seria bom para a nossa família. Ele no início resistiu um bocado. Porque ele se calhar não falava francês até, por exemplo. E não fala. Pois. E não logo fala. Aí teria que ele também ir aprender, não sei se está a aprender. Sim, claro que os miúdos falam predominantemente português, como é óbvio, não é? O que é a nossa língua em casa, mas de facto causava-lhe desconforto. É o facto de saber que, sem saber ler nem escrever, como se diz, tinha que estar a levar com o francês lá em casa e tal. Mas ele depois, deu-lhe o clique e percebeu. Eu expliquei-lhe bem que era importante e hoje, ainda bem que fizemos. Isso não retirou nada de português aos miúdos, bem ao contrário, dá-lhes mundo, dá-lhes vida, estão com as irmãs, estão a falar em francês, estão connosco, elas falam naturalmente fluentemente português, não é? É mesmo a segunda língua delas. Mas estão com elas, quando querem falar em francês com elas falam, contam-lhes as histórias da escola, têm algumas vezes os mesmos professores que elas tiveram, o que é giríssimo, então partilham experiências, então foi a melhor decisão que tomamos. Portanto, essa foi uma escolha prioritária que fizeram. Foi e vocês têm ideais parecidos? Em termos de ideais, de valores que querem transmitir, porque repara, tu foste mãe de duas miúdas, duas crianças, e nessa altura transmitiste determinados ideais e valores. Podia acontecer que, ao conheceres o teu segundo marido, até ele ter outra visão, outros ideais. Não, nós temos a mesma base. Ele, apesar de, como te digo, não ser um rapaz de ir à igreja, a família dele é totalmente cristã, ela é só armada e moderna e tal, mas no fundo ele tem essa educação também cristã e tal, e então sabes, esta é talvez a razão pela qual eu assumo e defendo tanto essa questão do cristianismo. É porque une as pessoas em torno dos mesmos valores. E essa pergunta é muito pertinente porque o que torna a nossa relação easygoing, se podemos assim dizer, é também o facto de nós defendermos os mesmos valores.
não é? No final, depois temos cada um a sua personalidade, cada um a sua experiência de vida, a sua educação, há coisas que ele valoriza muito mais do que eu, há coisas que eu aprendi com ele, há muita coisa que eu aprendi com ele, ainda sobre valores, coisas pequenas, mas que fazem muita diferença, o não desperdício e tal, coisas muito dele e que ele ouviu muito durante a infância e se calhar eu ouvi menos. E então aprendemos muito um com o outro, mas de facto os valores cristãos que sempre estiveram na base da nossa educação, ele aqui e eu em Angola, na altura, acabam por tornar a nossa convivência pacífica. Então defendemos o mesmo e felizmente, até do ponto de vista de ideais políticos que também daí vêm, não é? Do facto de nós temos tido essa educação parecida, até nisso estamos em harmonia. Nós vemos as coisas, pronto, eu tenho uma forma mais, talvez mais crua de olhar para a política e tal, ele às vezes acha que eu sou demasiado fria, mas ainda assim os valores são os mesmos e não há nada de mais, como dizer, não há um alicerce maior para um povo, para uma família, para um casal, que seja, do que realmente terem uma base comum. Eu digo agora cristã, mas os muçulmanos, enfim, certamente a mesma coisa, não é? Sim. E eu tenho pena por isso, e aí entro só assim muito brevemente para a política, tenho pena e considero que um dos motivos que leva a que a Europa esteja nessa fase de uma certa, eu vou usar a palavra dura, decadência moral, é precisamente pelo facto de estar a rejeitar esta base cristã que esteve na origem da civilização, no fundo, como a conhecemos hoje. Quando se rejeita isso e acaba por não se ter valores comuns, dá, de facto, nessa discórdia que está a acontecer entre os povos europeus e infelizmente. Portanto, é essencialmente isso. Tá? Nós estamos harmonizados. Aliás, as minhas filhas foram logo batizadas. Muito cedo até não foi assim tão cedo, eram adolescentes, por aí. E os pequeninos vão ser batizados, em princípio, ao mesmo tempo que nós ainda não tratamos disso. No vosso casamento. No nosso casamento era o objetivo, mas eu agora com 2 eleições, confesso que está um bocado difícil organizar isso tudo, mas a ideia era batizá-los na mesma altura, assim, para que todos tenham. Eu anteontem mesmo, pela primeira vez, ensinei a Mariana, a pequenina, a rezar à noite, porque ela estava com pesadelos, então ensinei-lhe a fazer o Pai Nosso e tal. E eu adoro, eu acho que isto também é a razão do sucesso da nossa relação. Muito bem. Falamos agora um bocadinho de política, não? Já agora? Já agora, não é? Todos os caminhos vão um bocado dar a política na minha vida. Sim, então. É verdade. Mas assim, somente também para aqui, para perceberes como é que tem sido esta jornada desde a fundação deste partido, que é tão recente, não é verdade? Mas que já tem aqui um caminho bom. Tem um caminho, exatamente. Como é que tem sido? Recente para ti, como mulher, como percurso? Eu acho que é pôr em prática tudo aquilo que eu absorvi durante toda a vida. No fundo é isso. Em tudo e mais alguma coisa. Até mesmo na gestão das equipas de trabalho, eu sinto isso, eu sinto que ainda bem que foi agora, ainda bem que não foi aos 16 anos, aos 15 ou o quê, ainda bem que foi nesse contexto. Sentes que as experiências passadas contribuíram também para várias coisas, contribuem para eu saber bem para eu ter uma visão muito clara daquilo que eu quero para Portugal, para os portugueses. E isto deve-se ao facto de eu ter feito todo esse percurso. Não é? Tenho, digamos, o recuo suficiente para saber de onde é que esse país vem, para onde é que eu acho que ele devia ir, em que estado é que está, por exemplo. Isso deve-se também ao meu percurso cá em Portugal. Deve-se à visão, à forma como eu via Portugal a partir de Angola, que é totalmente diferente da que vejo cá, da que eu encontro cá. Enfim, tudo isso, ainda bem que foi agora. E depois, é como se eu tivesse trabalhado toda a vida para chegar a este momento. Porque, de facto, para mim, é tudo que eu gosto. Eu comunico, falo, a toda hora com pessoas, ou com equipas, ou com as pessoas na rua, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. Eu adquiri muita, ao longo dos anos, não fui sempre super serena. Era calma, mas não era necessariamente serena. E então, ao longo dos anos, adquiri essa serenidade que ajuda imenso agora na política. Para encarar todos os obstáculos e dificuldades que se vão apresentando. Outro, também para transmitir às pessoas para quem eu comunico. Transmitir isso que é importante, porque nós vivemos em fases de muita agitação. As pessoas estão agitadas, há muita coisa que as incomoda, que importuna. E então, a minha palavra é sempre uma palavra positiva. E por outro lado, também permite
porque a política é feita de clivagens, portanto eu estou a apresentar essa proposta digamos, contraposto com uma outra, não é? Sim. Há uma visão que é de um lado e eu apresento uma visão diferente. E nesse sentido, mesmo a convicção com que eu defendo os ideais que eu defendo, para os quais eu trabalho todos os dias, é inabalável. Portanto, ninguém me vem dizer que é diferente. Porquê? Porque pela vida que eu tive, não é? Eu sei que o que estou a dizer é mesmo assim. Portanto, eu tive 4 filhos, portanto, eu sei o que é bom para os miúdos. Eu não estou a dizer que a minha é a única razão, mas o que eu sei é com base na experiência de vida, não são teorias, não são dogmas, são experiências de vida. Quando eu falo na imigração, que é um tema, por exemplo, que está agora em voga, não é? Está-se a falar imenso, eu sei do que falo. Não é? Eu, quando falo na questão dos valores, eu sei do que falo. E isto dá-me uma segurança e faz com que nos momentos em que nós nos sentimos muito atacados, sentimos-nos frágeis, sentimos-nos às vezes desvalorizados e tal, depois há uma coisa que de repente nos dá e diz não, mantém-te firme. Pronto, então nesse sentido é como se, eu repito só para concluir, que é como se de repente toda a minha vida fizesse sentido. não tivesse tudo o que eu adquiri e que fez de mim o que sou hoje, fosse nessa direção, fosse com esse propósito, ou depois transmitir e partilhar com as outras pessoas. Muito bem. Olha, é fácil equilibrares o papel de mãe e profissional, neste caso uma pessoa ativa na política, não é? Bom, depende, há períodos mais difíceis de campanha, como, aliás, eu desde que o partido foi fundado tive já 2 campanhas eleitorais, não é? Está uma em curso agora. E tens 2 filhos muito pequenos, como é que eles encaram isso? 2 filhos pequenos. Eles adoram, eles acham que aquilo é um filme, enfim, eles acham que aquilo é todo um filme. Ontem, a minha Mariana, nós estávamos a chegar a casa e havia um placar num poste ao pé da nossa, mesmo lá na nossa entrada, com outro candidato. E a minha Mariana olha para aquilo e diz: eu não vou votar neste senhor. Eu disse, mas já ela perceber que aquilo era uma campanha, não é? Que era a mesma campanha que eu e tal, adorei, achei piada. Eu não vou votar neste senhor, eu vou votar enfim, no partido da mamãe. E achei tão giro. É muito bom, porquê? Porque de repente, não é necessariamente totalmente positivo isso, mas de repente a política toda hora à mesa. Não é? Pois, calculo que sim. Sempre. Que eles começam desde pequenos a ouvir falar de muita coisa. Sim, exatamente. Então eles estão muito envolvidos. Agora, em termos de gestão, é uma questão logística, não é? Eu já também, quando fazia negócios, tinha que me ausentar às vezes e tal. É verdade que nos últimos anos, como estive a fazer os 2 últimos filhos, fiquei mais calma. E foi até a razão pela qual também eu fui afastando os negócios de lá e essas coisas. Mas realmente é uma questão logística. Portanto, eu também sei que se eu não estiver, temos alguma ajuda, mas sobretudo em termos de presença dos pais está o Nuno, portanto. Mas isso é mais em períodos de campanha. Do resto consigo gerir perfeitamente. Sim. Nós estamos organizados, tenho pessoas capazes, muito disponíveis, muito leais. Uma delas já trabalha comigo desde sempre e, portanto, posso ter confiança. Isto é tudo uma questão mesmo logística. Eu costumo dizer às outras mulheres, é possível, é uma questão de organização. Muito bem. Quem é a tua maior inspiração na política? Há 2 políticos que eu gosto imenso. E ambos franceses. Para já o Sarkozy, com todos os problemas que ele tem, judiciais, que eu não sei se aquilo tem algum fundamento, se não tem, a verdade é que ele é condenado, eu nem acompanho já isso. Mas do ponto de vista da visão política, e sobretudo geopolítica, que é que me apaixona mais, na política, eu gosto imenso. Quantas vezes eu volto para trás e vou ao YouTube para rever entrevistas dele. Eu acompanhei esta fase, né? Eu estava em França. E então, estava em França, estava sobretudo já muito ligada à França, estava cá, mas muito ligada à França. E quando o Sarkozy, quando foi o mandato dele, foi talvez aí que me deu novamente o clique. Okay? De dizer, se calhar eu gosto disso. Porque eu adorava, eu olhava para aquilo, fazia tudo sentido o que o homem dizia. E as posições dele e tal. Portanto, ele é certamente um deles. Depois há um outro, que foi primeiro-ministro do Chirac e foi é um diplomata de muito tempo. Eu gosto muito da diplomacia e nesta fase do campeonato faz muita falta a diplomacia, sobretudo na Europa, e é um homem diplomata aí que onde eu vou buscar muita inspiração para abordar os temas, como por exemplo como a guerra, as várias guerras que estão a acontecer, a guerra na Ucrânia e tal. Então é uma fonte de
de razoabilidade, de diplomacia, de uma procura de um caminho diferente do caminho da hostilidade, e eu gosto muito de ir por aí. Eu acredito muito na diplomacia, no poder dos homens de se entenderem, que de fundo Sim. a diplomacia é isso, não é? Aí da persuasão, isso tudo, que infelizmente os políticos europeus, os novos, os contemporâneos, abandonaram, já não sabem o que é dialogar, está sempre em conflito permanente entre nós e para o exterior. Portanto, e essa visão também me inspira bastante. Então, sim, eu acho que estou bem, tenho boas referências, depois vou buscar um bocado aqui e ali, quer dizer, depois eu tenho outras referências mais impopulares. Menos políticas e se calhar até mais pessoais, não, são mesmo políticos, não, porque hoje os políticos são muito vocais hoje em dia, não é? Não, Então, mas perguntava-te se não tens assim uma pessoa que para ti tenha sido uma inspiração para ti como pessoa. Não exatamente um político, imagina o teu pai, a tua mãe, um tio, um amigo. Não, quer dizer, são só o pai e a mãe, ou seja, com tudo que isso implica, não é? Eu adoro, quer dizer, o meu pai morreu há 1 ano e pouco, cedo, para 67 anos, portanto, cedo. Não é cedo. E era para mim, mais do que uma inspiração, porque eu sou muito parecida a ele, portanto, não preciso me inspirar nele, porque sou mesmo muito parecida em personalidade, tudo, caminho, decisões, enfim, que tive que tomar na vida, muito parecida, mas sobretudo era um companheiro para mim, quer dizer, nós sabe que ele, como disse, ele casou-se com uma mulher, entretanto, portanto, a minha madrasta, e eu quando fosse lá à casa, o meu pai, ela saía da sala simplesmente, porque não tinha espaço para ela, de tão cúmplices que nós éramos, não é? Era mesmo muito, muito cúmplice. Eu sou a filha mais velha do meu pai e da minha mãe, também por isso, mas não só, de facto havia ali muita coisa em comum. E então quando entrei para a política, considerando as circunstâncias históricas, não é? O facto de ele ter querido fazer política e não ter podido, e ver-me ali, no início ficou um bocado cético, mas depois acho que tinha confiança em mim, e então deixou-me avançar e começou a apoiar-me e tal, e ela era super fã da política, ele adora Portugal, adorava no caso, ainda é difícil falar no passado, e então nesse sentido era o meu grande confidente. Olha, eu disse ao Nuno no dia que o meu pai morreu, eu disse, olha, agora és tu. Já éramos muito íntimos naturalmente, só que agora política, se eu antes ainda falava uma parte com o meu pai, agora é tudo com ele. Boa. Mas pronto, também tenho colegas no partido, felizmente, que adoram mesmo, gostam mesmo muito de estar na política e falam imenso. Portanto, eu estou mesmo bem. Bem acompanhada. Bem Boa. acompanhada, sim. Sandra, vamos às 3 perguntas finais, perguntas de resposta rápida. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Quer na vida política, quer na vida pessoal? Sim, quantos anos? 10? 10. Daqui a 10 anos eu estou convencida que eu vou ter poder de influenciar as decisões políticas por forma, de facto, a transformar a vida de pessoas. Muito bem. O que é que a família que construíste te trouxe? Plenitude. E uma palavra que define a vossa família? Felicidade. Boa. Gostei imenso. Obrigada pela tua vinda aqui. Obrigada, Catarina. Foi muito interessante. Quem quiser saber mais do Partido Nova da Direita e da política e da Ossanda, já sabe onde é que pode encontrar. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.